Boa noite, amigas e irmãs. Boa noite, amigos e irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à SEF, Sociedade de Estudos Espíritas Ferense, que está sempre à sua disposição para o estudo, para as boas vibrações. Esse é o momento que encontramos para a nossa doutrinária, essa busca de novos conhecimentos. Como sempre gostamos de fazer no início da nossa doutrinária, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Sinta-se como chegando pela recepção, sinta-se passando pela livraria da SEF, que continua atendendo você através do delivery. Se precisar, entre em contato conosco através do Instagram, através do WhatsApp. Sempre vamos buscar um meio de atender. Porque os livros nos buscam, nos levam a um conhecimento, nos levam a mudar o nosso padrão vibracional. Se a gente está meio em conflito, se estamos buscando uma paz, uma serenidade, os livros espíritas sempre nos acolhem. Então, que a gente se permita ser acolhido pelos ensinamentos que tem nos livros. Então, se inspirem através dos livros, se inspirem através da imagem que tem ali em cima de Jesus que está com seus apóstolos. O Espiritismo não adora imagens, mas essa imagem para mim é um lembrete. Mostrar que Jesus está a nos orientar, é o nosso mestre. E após passar pela livraria, sinta-se no nosso salão doutrinário, sinta-se acolhido pela espiritualidade que também está aí onde você está no momento. Hoje, a SEF está com suas portas físicas fechadas, mas a espiritualidade está aí a lhe atender também, porque não tem obstáculo físico. A sua casa agora é a extensão da SEF. E faça com que no seu dia a dia, onde você esteja, também seja extensão dos ensinamentos de Jesus. Transforme seu ambiente num templo de Jesus. E após essa chegada à SEF, você já preparou o seu ambiente. Quem quiser também pode preparar a sua água para a fluidificação à medida da nossa doutrinária. E agora vamos nos preparar através da prece inicial. Mestre amado Jesus, nós só temos que agradecer por mais uma vez estarmos aqui em seu nome, por mais uma vez buscarmos o seu conhecimento, a sua orientação. Que as boas inspirações dos Espíritos nos alcancem, fazendo com que todos os ensinamentos que buscamos consigamos colocar em prática em nosso dia a dia. Que assim seja. Então, após o nosso ambiente já preparado, você já preparado aí também, vamos à nossa doutrinária de hoje, com o tema Deus e a Criação. Tema tão grandioso, que em muitos trechos do Livro dos Espíritos vai dizer, olha, a sua compreensão não alcança esse conhecimento todo. Mas, mesmo assim, mesmo a nossa compreensão sendo restrita, o que a gente pode tirar de
conhecimento, de informação para que a gente transforme nosso dia a dia e a gente viva melhor. É essa busca que a gente vai trazer agora através de alguns trechos do Livro dos Espíritos, certo? Então, Deus e Criação está aqui no livro 1º do Livro dos Espíritos, e também vamos trazer algumas informações, algumas curiosidades que estão aqui na Gênese, certo? Então, vamos lá. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Que é Deus? Então, para começarmos logo a nossa busca pelo conhecimento espírita, já vamos começar: que é Deus? Que os espíritos nos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema, acima de tudo, de toda inteligência. É a maior inteligência de todas, causa primária de todas as coisas. Então, ele que criou tudo, Deus que criou tudo. Deus que criou tudo. E lá na questão 10, então o homem, a gente olhando a história da humanidade, vai perceber que o homem sempre buscou esse conhecimento de Deus, de divindade. Chegou um momento onde a compreensão do homem era tão pequena ainda, adorava vários deuses, mas sempre buscou essa divindade, porque temos a centelha divina dentro de nós. Então buscaremos e buscamos sempre esse conhecimento, que é Deus. E lá na questão 10 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão nos esclarecer que ainda falta ao homem o sentido para compreender completamente a natureza íntima de Deus. Então, não tenhamos ansiedade para compreender tudo, mas compreender o necessário, o suficiente, o primordial para o nosso progresso. O que é que a gente busca? E o que a gente pode ter como primordial nesse conhecimento que é Deus? Não posso compreender completamente a natureza íntima de Deus. Mas lá na questão 4, Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E Kardec vai nos trazer uma fórmula, e Kardec, não, os espíritos, nos trazem uma forma que tem tudo a ver com a fé raciocinada da doutrina espírita. A doutrina espírita nos traz a fé raciocinada. Então os espíritos respondem: não há efeito sem causa. Procure a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Então, em nosso dia a dia, acordamos, a gente pode até olhar obras da arquitetura, as casas, as construções, os muros, as ruas pavimentadas. Obra dos homens. Mas perceba, no simples matinho que nasce ali no cantinho da calçada, perceba o pardal, o passarinho que voa perto de nós. Veja o mato que cresce nos terrenos sem ocupação. Em tudo podemos sentir a prova da existência de Deus. Olhemos para o céu, as nuvens, o céu azul, a brisa que toca nosso rosto. Em tudo sentimos a prova da existência de Deus. Sintamos também. Sintamos essa prova da existência de Deus. É essa a resposta que os espíritos nos chamam. Vamos sentir. Vamos sentir. Mesmo as coisas simples, Deus está ali. Faça florescer dentro de você essa centelha divina.
e transforme o seu dia a dia. Podemos focar o nosso dia a dia apenas nos problemas, mas Deus é mais grandioso que tudo. Deus é soberanamente justo e bom. Se Deus é soberanamente justo e bom, por que eu me preocupar com coisas menores? Perceba nas coisas simples ao seu redor a grandiosidade de Deus. E você vai se fortalecer, vai fortalecer essa sua fé para ter coragem de seguir na sua caminhada. E seguindo esse nosso raciocínio, vamos falar um pouco também sobre criação. Lá no Livro dos Espíritos, na parte de criação, ele tanto vai nos trazer conhecimento de formação dos mundos, como formação dos seres vivos. E aí eu selecionei algumas questões aqui para a nossa reflexão. Lá na questão 37, é uma consequência do que a gente já falou de Deus. Os Espíritos, na questão 37, vai dizer que o universo não existe de toda a eternidade. Claro, o universo foi criado por Deus. Então, não é de toda a eternidade. É eterno somente Deus. E como Deus criou o universo? Na questão 38, os Espíritos nos respondem: Deus criou o universo por sua vontade. Nada traduz melhor essa vontade do que as belas palavras da Gênese. Deus disse que a luz seja, e a luz foi. Bastou a vontade de Deus. Mais que isso, a gente não precisa querer saber. E como foi formado? Lá na questão 39, os Espíritos vão nos responder que os mundos foram formados pela condensação da matéria disseminada pelo espaço. Então, no espaço infinito, existe matéria. E através dessa matéria é que foram formados os mundos. É o máximo que podemos compreender. Também não precisamos compreender mais que isso. Se você imaginar lá no livro A Gênese, que eu já comentei aqui, ela nos traz a informação somente a Via Láctea, que é a Via Láctea é onde está o nosso sistema solar. Só essa Via Láctea tem centenas de trilhões de léguas. Não consigo nem compreender a grandiosidade. Centenas de trilhões de léguas. Não consigo nem imaginar quantos zeros tem essa distância. E o universo? Lá na Gênese, os Espíritos nos dizem que o universo é tão grandioso que não se pode expressar pelos números acessíveis à nossa compreensão. Então a compreensão humana não tem números suficientes para compreender a grandiosidade desse universo. Então, Deus é soberanamente justo, bom, suprema inteligência. Isso tudo para a gente perceber quanto Deus é grande. E Ele está também aí contigo. Lá na questão 41, assim como tem a renovação dos seres vivos, a questão 41 traz uma informação bem interessante. Deus renova os mundos assim como renova os seres vivos. Mundo completamente formado pode desaparecer e sua matéria disseminar-se de novo no espaço. Então, do mesmo jeito que a gente percebe a renovação dos seres vivos no planeta, essa renovação dos seres, dos humanos, das plantas, dos animais,
a gente pode também ter essa renovação também dos planetas. Para a gente não imaginar que o planeta vai existir para sempre, que o planeta Terra... Mas também não é motivo de preocupação, né? A gente sabe que Deus, Jesus, nos falou, há muitas moradas na casa do Pai. E a formação dos seres vivos? Lá na questão 44, Kardec pergunta: de onde vieram os seres vivos sobre a Terra? De onde veio tantos seres vivos? E os espíritos vão nos responder: a Terra continha os germes que guardavam o momento favorável para se desenvolverem. Então, os germes, desde o princípio, estavam lá em seu estado latente e inerte. O que a gente pode compreender disso aí? É como uma sementezinha. Então, essa sementezinha existia há muito tempo. Quem já fez em casa a experiênciazinha de pegar uma semente de feijão, botar na terra úmida, basta alguns dias, você vai ver que aquela sementezinha vira uma plantinha que vai crescer, vai florescer e vai trazer grãos. Do mesmo jeito, no planeta Terra existiam os germes necessários para os seres vivos surgirem. Então, no momento que tinha, assim como para a sementezinha precisou de terra, umidade, sol, quando todos os elementos necessários para que aqueles seres vivos chegassem, então essa sementezinha floresceu e surgiu esses seres vivos. E aí tem na questão 46 até uma consequência dessa informação do germe em estado latente. Então, se o mundo está em constante transformação, nada impede ainda que existe ainda a possibilidade do nascimento de novos seres. É uma curiosidade que está lá na questão 46. Veja que, olha quanta informação o Livro dos Espíritos, a Gênese, traz, que ainda a ciência está em evolução, em busca de conhecimento. E na questão 48, podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos seres vivos sobre a Terra. Então Kardec pergunta se a gente tem a possibilidade, nós seres humanos, de compreender qual foi a época que o ser humano e os seres vivos surgiram na Terra. Veja que esse é um conhecimento, essa é uma informação que a ciência sempre busca. Então, muito constantemente a gente chega aí, um cientista que fala, foi descoberto um fóssil, um ser vivo há X mil anos, milhões de anos atrás. Então, a ciência sempre busca essa informação. A gente tem muito essa busca, né, de quando viemos, de onde viemos e tudo mais. E os espíritos nos respondem: não. Ou seja, não temos ainda a possibilidade de compreender essa origem. E os espíritos ainda dizem mais: todos os cálculos que os seres humanos já fizeram até hoje são quiméricos, ou seja, são fantasiosos. Então, para que a gente buscar mais? O que importa é a gente perceber. O que eu quero que a gente... essas curiosidades que eu trouxe, a gente prestar atenção. O que realmente vale? O que realmente está? O que realmente me move em busca desse conhecimento? O que esse conhecimento vai transformar o meu dia a dia?
Esses dias eu estava vendo, tem um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella. Ele traz algumas colocações muito interessantes. E esses dias ele falou assim, eu vi numa palestra dele, e ele falou assim: quem dirige vai ver que o para-brisa do seu carro é muito maior do que o retrovisor. O retrovisor é uma pecinha bem pequenininha que é apenas para servir de referência. Não é para você ficar olhando para trás. Temos que olhar para frente. Então sigamos olhando para frente o que é realmente necessário. O que a gente tem para progredir? O que é essa informação de Deus, do universo, da formação, traz em busca do nosso progresso? Aí eu lembrei da questão 785 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos qual é o maior obstáculo para o nosso progresso. Qual é o que impede mais o progresso da humanidade? E os espíritos nos respondem: o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos. Então, diante da grandiosidade de Deus, somos muito pequenos. E aí, já que eu citei Mário Sérgio Cortella, ele tem um vídeo bem interessante. Quem quiser pesquisar, é só pesquisar assim, com quem está falando. Com quem você está falando, Mário Sérgio Cortella. E aí ele tem um videozinho que ele fala assim: toda vez que alguém vira para mim e pergunta, você sabe com quem está falando? Ele responde: você tem um tempozinho? Eu tenho uma informação para você. E aí ele traz assim que esse universo que temos aí, que a gente já vem comentando, né, a grandiosidade desse universo, esse universo tem mais ou menos, a ciência acredita, nas palavras dele, que tem mais ou menos 200 bilhões de galáxias. De todas essas galáxias, a Via Láctea é apenas uma dessas galáxias. Dentro da Via Láctea, temos mais ou menos 100 bilhões de estrelas. Desses 100 bilhões de estrelas, o Sol do nosso sistema solar, é apenas uma dessas 100 bilhões de estrelas. A Terra é apenas um dos planetas que está a circular ao redor do Sol. No planeta Terra, existe vida. Vida essa existente em mais de 3 milhões de espécies. Dentre esses 3 milhões de espécies, o ser humano, o Homo sapiens, é apenas uma dessas espécies. Hoje, no planeta Terra, existe mais de 100 bilhões de seres humanos. Um desses seres humanos é você. Então, toda vez que alguém pergunta a ele, você sabe com quem está falando? Você é apenas um dentre esses 7 bilhões de seres humanos, que é apenas uma das 3 milhões de espécies que existem no planeta Terra, que é apenas um dos planetas que está ao redor do Sol. O Sol, que é apenas uma estrela dentre outros 100 bilhões de estrelas da Via Láctea, que é apenas uma galáxia dentre outras 200 bilhões de galáxias que existem no universo. Universo esse tão grandioso que a gente já viu que não temos números para expressar de tão grandioso que é. Então, o que eu quero trazer de reflexão para a gente? Não vamos imaginar
através do nosso orgulho, nosso egoísmo, que tudo é feito para a gente. Não. Jesus falou: há muitas moradas na casa do Pai. Se não fosse assim, eu já o teria dito. Se existem muitas moradas na casa do Pai, o planeta Terra é apenas uma dessas moradas. Imaginar que essa imensidão que existe aí no universo, milhares e milhares de planetas, existem sem vida? Não. Vamos compreender que temos um papel. Esse nosso papel pode ser grandioso, mas nós não somos o centro do universo. Como vimos aqui no Livro dos Espíritos, um planeta pode deixar de existir e voltar a ser matéria no universo. Mas estamos em constante evolução. Precisamos progredir. O que mais impede o progresso do ser humano é o orgulho, é o egoísmo. Vamos refletir um pouco da grandiosidade desse universo, da grandiosidade do nosso planeta. E perceber que Deus está conosco. Os bons espíritos estão a nos ajudar. Temos a oração. Temos os bons espíritos que estão a nos ajudar. Jesus falou: onde há 2 ou mais, lá estarei contigo. Você faz uma prece de coração, você atrai o seu mentor contigo. Você atrai bons espíritos à sua presença. Jesus lá estará. Não vamos perder tempo tentando compreender grandiosidades. A grandiosidade de Deus existe aí para a gente sentir Ele nas pequenas coisas. No matinho, na graminha, naquele matinho que nasce na brechinha da calçada, no passarinho que bate na sua janela de manhã cedo, o sol que ilumina o nosso dia a dia. Vamos agradecer ao sol, o sol que nos dá energia, nos dá vida, a água, a chuva, as plantas, aos animais. Tudo existe para manter esse universo em constante harmonia. Que a gente viva em harmonia com esse universo. Que a gente não seja motivo de desarmonia nesse universo. Vemos constantemente notícias que podem nos engrandecer o coração. Quanto mais a gente viver em harmonia com esse universo, mais viveremos melhor, mais viveremos felizes. Vamos buscar essa alegria, essa felicidade, sentindo a grandiosidade de Deus aqui em nós. E após a gente refletir, após a gente sentir Deus em nós, vamos agradecer esse momento final. Reservamos para vibrarmos, para orarmos, para sentirmos que a espiritualidade está conosco. Permita que essas inspirações lhe toquem. Permita que essas vibrações cheguem até você. Os espíritos à distância também levam o magnetismo do passe. Sinta agora
essa harmonia vibracional. Sinta agora a ajuda. Então vamos agradecer por mais uma vez estarmos em contato com o conhecimento do Mestre Jesus. Agradecer pela existência. Agradecer pela disciplina de mais uma vez buscarmos esse conhecimento. A disciplina que deve nos guiar em nosso dia a dia. E assim, vamos agradecer. Mestre Jesus, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui. Que as boas vibrações sigam em nosso dia a dia. Que assim seja. Então, meus amigos, meus irmãos, muito obrigado por mais uma vez estar conosco. Sigamos em frente com nosso Mestre Jesus a nos guiar, tendo a disciplina que Emmanuel nos traz a nos guiar. E ao final de toda a doutrinária, temos também a água fluidificada. Quem preparou a sua água fluidificada, também sinta as boas energias através dela. Muito obrigado, tenha uma boa noite e até a próxima. Muita paz.